Vamos lá, pessoal. Hoje a nossa palestra, o Diálogo Consciencial, o tema é ansiedade. Alguém aí tem ansiedade? Pois é, ansiedade, né, gente? Ou coisinha muito. Gente, não existe nenhum ser humano que não tem ansiedade, mas tem as pessoas que chegam nas crises, né, gente? E assim, olha, só quem tem crise de ansiedade é que sabe o que é. Às vezes a gente olha, é frescura, é bobeira. Não é nada de frescura, não é nada de bobeira, é que nem depressão. Só quem tem é que sabe a dor que carrega. Agora, tem solução? Tem solução. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Digo aqui, não vou passar nenhum prognóstico, diagnóstico, não vou passar... Não é isso, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais para entender o mecanismo da ansiedade e também os nossos mecanismos internos de reação. Pelo menos para a gente ter um pouco mais de consciência sobre esse fator ansiedade. Por que a gente fica tão ansioso e por que a ansiedade cada vez cresce mais e o que a gente pode fazer para começar a nos curar. Eu já digo de cara, gente, não se cura ansiedade com remédio. Mas sem remédio também, às vezes a pessoa não consegue. Então a gente utiliza o remédio, vamos fazer o tratamento da medicina da terra, mas o que a gente precisa buscar? Cuidar da alma. Médico da terra cuida da alma, gente? Não conheço. Eu acho que começam a nascer os médicos que vão cuidar da alma também, mas eles ainda não estão cuidando. Então a gente precisa buscar esse amparo, essa cura da alma também. O que é a ansiedade? Como ela surge? De onde ela surge? Será que tem solução? Primeira perguntinha, alguém aqui acredita de verdade que a gente tem ansiedade e nunca mais vai se curar dessa ansiedade? Tem como, gente, tem como. Às vezes a gente está perdido, não tem direcionamento. Às vezes a gente não pede ajuda. Às vezes a gente não aceita ajuda. E chega a um nível da ansiedade que a gente precisa reconhecer os nossos limites e a gente falar, eu preciso buscar ajuda. Profissional, grupos de apoio, vídeos, livros, amigos, família. Às vezes a gente vai buscar um apoio em algum lugar e a gente não recebe apoio naquele lugar e a gente desiste do apoio. Não, vamos buscar em outro lugar. Hoje tem muitas ONGs que fazem esse amparo, esse apoio, essa orientação. Casas espíritas, casas de umbanda, casas de candomblé, igrejas, tudo isso é importante para nos fortalecer, para nos dar um mínimo daquela luzinha no final do túnel, né? Aí a gente precisa caminhar na direção dela. A ansiedade tem feito tanto mal à humanidade que existem pesquisas profundas em todo o mundo para tentar desvendar, aliviar, dominar e até nos livrar da ansiedade. É aí onde a ciência se esbarra, gente. Por quê? A ciência já está considerando a alma no processo de cura? Ainda não. E aí onde ela se esbarra, porque a ansiedade não é uma doença física, é uma doença da alma. Ou uma desarmonia da alma, acho que é melhor falar assim, uma desarmonia na alma. Então eu preciso tratar do meu lado emocional, mental, a gente poderia falar do nosso corpo duplo etérico, né, do astral, que isso tem a ver com o que? Alma. A alma é isso, a alma é o nosso duplo etérico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional. Então, por isso a cura está na alma, nesses corpos. Ora, se eu não sei lidar com os meus sentimentos, se eu não sei lidar com as minhas emoções, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão. E para quem assim, já dizem, né, os psiquiatras e psicólogos, gente, que a depressão, a ansiedade tem a ver com o medo do amanhã. E a depressão tem a ver com o medo do passado. Já estão falando aí os psicólogos, né? Então assim, a pessoa ansiosa, ela está sempre com medo do amanhã. E sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. O depressivo já aconteceu tantas coisas ruins que ele carrega tudo com ele. É para trás que o depressivo olha. E já o ansioso ele olha muito para frente. Claro que a gente olha para os dois, mas é uma máxima nessa busca do ansioso em olhar para o futuro, medo do amanhã. A gente vai falar um pouquinho desse medo. E aí, gente, nesse intuito aí, nesse intento de tentar curar o ansioso, o que os médicos passam? Ansiolíticos, depressivos, enfim, para suprimir o sistema nervoso ali. Como é que a pessoa fica, gente, quando toma esses remédios? Ela fica ativa, cheia de vitalidade, esperta, querendo viver? Ou ela perde até a vontade de viver? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a cura, a diferença entre se curar e não se curar pode estar aí. É onde eu falei, é importantíssimo a gente tomar os remédios, fomos orientados pelos médicos da terra. Mas é também importante a gente buscar outros meios de sair dessa ansiedade. Porque só os remédios eles vão suprimir. E aí acaba fazendo o quê? Essa é a grande diferença entre a cura e a não cura pode estar aí.
eu querer só de tomar o remédio achar que isso vai curar a minha ansiedade. Não vai. O que o remédio faz? Ele alivia, exatamente para que a gente busque outras soluções na vida, para que a gente tenha tempo, porque senão o corpo não aguenta tanto estresse, tanta carga emocional. Então, suprime um pouquinho o sistema nervoso, a gente fica um pouco até lerdo, porque não dizer lerdo mesmo, a gente fica meio ali passado, e ali a gente bombardeia menos os nossos órgãos físicos com a pressão da emoção ali do estresse, né? De não poder lidar com as emoções. Ansiedade tem a ver com apertar, sufocar, algo estreito, um lugar estreito que você quer passar, está te apertando, doloroso, que causa agonia, que causa desespero. Ansiedade, gente, eu nunca vi ninguém falando que está ansioso e não altera a respiração. O ansioso, ele sente falta de ar, aí vem as crises, aí vem o medo de morrer, o medo, apesar dele ter passado por várias crises, o ansioso, gente, toda crise ele acha que ali ele vai morrer. É incrível. Então, assim, porque, gente, a mente da pessoa que está em ansiedade, ela está descontrolada, ela está desequilibrada. Por isso que precisa desse processo de cura da alma, da mente, do corpo emocional. E aí vem essa falta de ar. A gente poderia fazer uma correlação, eu pergunto para vocês, entre falta de ar e falta do sopro de vida? Tem a ver, não tem, gente? Parece que me falta o sopro da vida. Me falta saber viver ou entender como viver. Me falta saber como aproveitar esse sopro da vida, né? A minha própria respiração. Não por acaso, no processo de crise de ansiedade, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Respirar. Respira profundamente, prestar atenção na respiração exatamente para a gente sair do redemoinho que está a nossa mente e prestar atenção na respiração. Então, assim, uma grande sugestão que os grandes estudiosos falam é que a gente precisa voltar para o presente. Então, a respiração é uma forma de voltar para o presente, mas a gente tem que prestar atenção na respiração. Ver o ar entrando e ver o ar saindo. E fazer esse movimento consciente. E isso vai acalmando a nossa mente, oxigenando o nosso corpo. Gente, olha, dizem que a maior parte do nosso sofrimento, aliás, dizem não, isso é uma verdade, a maior parte do nosso sofrimento não é sobre o que está acontecendo, mas é sobre o que já aconteceu ou o que vai acontecer. No caso da ansiedade é sempre o que vai acontecer. A nossa preocupação é sempre essa. Quando alimentamos isso, gente, a nossa mente está sempre no futuro. No caso da ansiedade, a gente perde a batalha para a ansiedade. Por quê? A partir do momento que eu não olho para o presente, a partir do momento que eu não vivo o presente, eu só fico no futuro, e nesse medo que o futuro me causa, aí eu estou perdendo a batalha para a ansiedade. Porque não tem outra forma da gente se curar se não for no agora, no aqui e agora. Então eu tenho que olhar para o presente, ver o que eu posso fazer no presente para poder ajustar o meu futuro e parar de ter tanto medo do futuro, para que assim a minha ansiedade vai cada vez diminuindo mais. É um processo, não é fácil, mas a gente precisa começar. É como uma grande pedra, gente, que a gente precisa carregar de um lugar para o outro, só que ela é grande demais e a gente não consegue levantar. O que a gente tem que fazer? Ir quebrando essa pedra para transportar os pedacinhos. A ansiedade é do mesmo jeito, a gente tem que começar a olhar o gatilho da ansiedade, começar a buscar soluções para esses gatilhos, pensar conscientemente sobre esses gatilhos. Isso é como se a gente estivesse quebrando essa montanha de problemas em pedaços pequenos, para assim a gente conseguir carregar cada pedacinho. Não adianta eu querer resolver a minha ansiedade, as minhas crises de ansiedade de uma vez. Isso não acontece, é um processo. Eu preciso começar devagar, mas sempre, perseverantemente e constantemente. Tem que ter constância nesse processo. Como deveríamos compreender o medo? Gente, o medo. A gente está numa situação tão complicada no nosso mundo agora, transição planetária, essas guerras aí que nos trazem ansiedade, nos trazem algum medo. Mas assim, a gente tem medo de tanta coisa que a gente tem medo até de ter medo. E isso é natural. Agora, a gente não pode deixar esse medo paralisar. E a espiritualidade nos lembra, gente, o medo é importantíssimo. É por causa do medo que nós preservamos a nossa vida. A primeira lei, que é a lei de autopreservação da vida, ela é baseada no nosso medo. O medo de um precipício, o medo de uma ponte que balança. Qual é o nosso medo? De morrer. Por quê? Para preservar a vida. Essa é a primeira lei que o ser humano aprende no processo dele de evolução. A gente precisa ter medo, mas esse medo é importante que ele não nos paralise. Não nos paralise. O medo, ele tem que ser, gente, mais do que uma placa. Você imagina uma placa de proibido passar? O medo não pode ser uma placa de proibido passar. Ele tem que ser uma placa sinal amarelo. Atenção, vigia e ora, cuidado, fique atento, fica desperto, presta atenção. O medo tem que ser isso.
A partir do momento que o medo me paralisou, isso vai ser problema. Então a gente precisa exercitar. Tudo que a gente tem medo demais, gente, a gente precisa pensar. Quer ver um medo clássico? Medo da morte. Alguém aqui vai ficar para semente? Não, né? Alguém aqui é Highlander? Se for, já me avisa. Porque ninguém é. Então o que é importante? Eu preciso sim falar sobre a morte. Eu preciso compreender o processo da morte. Eu preciso lembrar que eu já passei pela morte centenas ou milhares de vezes e hoje nós estamos aqui de novo. E está tudo bem. Gente, eu garanto para vocês, lá é melhor do que aqui. Do lado de lá é melhor para aqui. Eu garanto para vocês, mas isso quem vive a vida bem. Que a espiritualidade lembra também. Como é que a gente faz para morrer bem? Só morre bem quem vive bem. Então a gente tem que procurar, ou seja, a solução para a morte também está no agora. Sabe, quando ali na hora derradeira que vai chegar, a gente olha para trás, quando passa aquele filme e a gente fala, valeu a pena? Eu fiz o que eu precisava fazer. Realizei todos os meus sonhos? Não, mas realizei muitos deles. Realizei todos os projetos que eu queria? Não, mas fiz muitos deles. Então valeu a pena. Então a gente olha para trás e fala, valeu a pena. Na próxima eu completo. Para a gente ser um completista, como diz os espíritas aí, né? Fazer tudo que a gente veio fazer, que foi estar programado. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, fazendo uma comparação desse processo da gente enfrentar, encarar a ansiedade, lidar com a ansiedade, e a gente está andando numa floresta e se depara com um urso. Isso eu vi uma reportagem, eu fiz essa comparação, mas vocês vão entender. O que os especialistas na vida animal, que observam os ursos, eles falam? Se você estiver andando, claro que aqui no Brasil isso não vai acontecer, né, gente? Mas vai que a gente está ali, Estados Unidos, em algum lugar andando ali numa florestinha, fazendo uma bela uma caminhada e se depara com um urso. Primeira coisa que eles falam, não corra. Não corra. Isso são os especialistas que falam. Porque tem bicho que você tem que correr. Se eu ver uma cobra, eu corro. Se eu ver um urso, eu vou tentar ficar parado. Vou tentar. Então, mas por que eu estou falando? Então vamos fazer já a comparação com a ansiedade. Gente, na hora que começar a ansiedade, não corra, não se desespere. Pare e comece a respirar. Quando você vê um urso, pare e comece a respirar. E aí você vai falar bem assim para o urso e para a ansiedade. Você está aí, eu estou aqui. Eu fico aqui, você fica aí. Ninguém faz mal para ninguém aqui. E respira, para se acalmar. E o urso vai te rodear, o urso vai te cheirar, isso é ansiedade. E você ali no seu centro. Porque o que não pode? É você colocar a ansiedade no centro e você ficar girando ao redor dela. O que não pode acontecer? O urso está no centro dele e você correr ao redor dele. Que ele vai te pegar. Então, primeira coisa, gente. Parou, respirou, começa a observar. Observe o urso, o que ele está fazendo, se ele não vem no ímpeto de atacar, por quê? Aí eles falam também, a partir do momento que vem a segunda fase, se o urso olhar para a tua cara e falar assim, fui tua cara não, e vou te pegar, aí nessa hora, aí os especialistas falam, nessa hora a gente deve contra-atacar. Gente, eu estou falando palavra de um especialista. Não fui eu que inventei, eu vi essa reportagem, eu prestei atenção, depois fui pensar na internet. Então eles falam, mas se ela atacar, a gente contra-ataca. No caso da ansiedade, se ela vier com tudo, a gente tem que contra-atacar. E como a gente contra-ataca? A gente precisa se entender. Aí vem o processo de autoconhecimento. Primeiro respirar, depois eu começo a observar, e na hora que vem a ansiedade, eu tento focar no presente. Na respiração, eu pego uma flor, vou olhar, vou cheirar, eu tenho que tentar me focar no presente, em algo onde a minha mente não consegue ficar rodando e me fazendo girar junto com ela. Isso são só, gente, dicas, sugestão para a gente entender no processo. Já para a gente fazer uma comparação, essas comparações são boas, gente. Eu uso muito isso na minha vida. Quando eu estou com algum processo difícil, algum problema grave, eu sei que a gente não tem que comparar o nosso sofrimento com o de ninguém, mas isso me faz bem eu olhar e falar assim, gente, tem gente que está em situações tão mais difíceis, sabe? Por que eu vou fazer drama com isso que eu estou passando? Mas cada um, o seu sofrimento é o nosso maior sofrimento, mas esse pensamento de traz clareza pra gente um pouco, fala assim, ora, caramba, pelo menos eu tenho saúde ainda, tem gente que está internado, gente, em estado terminal de uma doença, isso é um problema, e Deus sabe que tem as curas que são possíveis. Mas a gente não, a gente está aqui com saúde, a gente consegue vir no centro. Aí assim, cara, a vida está muito difícil lá, mas não está impossível. Porque eu ainda tenho escolhas, eu ainda tenho como mudar, eu ainda posso fazer alguma coisa. Eu tenho saúde, eu tenho um marido,
um companheiro, uma companheira, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho onde buscar apoio, eu consigo ir buscar apoio, eu tenho condições, eu tenho saúde para fazer isso. Então assim, eu faço essas comparações comigo, porque isso me coloca num lugar mais de estado de presença, de eu ver que eu posso buscar alguma solução para os meus problemas. Mas compara, gente, a mente de alguém que controla a ansiedade, porque todo mundo tem ansiedade em algum momento. Mas pensem assim, pense como é que funciona a mente de alguém que controla a ansiedade e como é que funciona a mente de alguém que não está conseguindo controlar a ansiedade. Então existe só, gente, uma inabilidade, não é uma incapacidade. Capacidade de controlar a ansiedade todos nós temos, mas alguns desenvolveram uma habilidade e outros ainda não desenvolveram. Assim como eu tenho habilidade com algumas coisas e vocês não têm, assim como vocês têm habilidade com algumas coisas e eu não tenho. Então cada um vai buscar essas habilidades. Então é importante a gente frisar, gente, que quem tem crise de ansiedade não é incapaz de resolver. Ele está inabilitado por enquanto, porque ele pode buscar soluções para isso. Continuando a história do urso aqui, não fuja, não corra de jeito nenhum. E aí tem uma palestrante, gente, as palestras são em inglês, mas eu acho que já está legendado também, que é Gangadhi. Ela é uma iluminada norte-americana que faz muitos vídeos, depois procura Gangadhi com G, né? Gangadhi com J aí no final, Gangadhi. E ela fala que o maior problema do ser humano, e que gera mais ansiedade, é que a gente está o tempo inteiro fugindo das nossas emoções e do medo. E aí ela fala muito claramente, gente, que é muito mais sofrido fugir dessas situações do que se a gente tentasse resolver. E aí entra a ansiedade. Então o que ela fala? Esse medo do medo, eu peguei, vendo uma palestra dela, eu entendi o que ela estava querendo dizer era isso. Então assim, a gente está com tanto medo de viver, tanto medo do amanhã, tanto medo de tudo, e aquele medo do próprio medo, que tudo que está acontecendo ali está só na nossa mente, não está sendo real ainda. Mas a gente começa a plasmar isso aí entra em depressão, entra em ansiedade, entra em desespero. E aí a gente pode fazer uma outra avaliação. A pessoa que está numa crise de ansiedade, o que está acontecendo na mente dela não é real. Não é real para a gente que está aqui fora, mas para ela é mais real do que está aqui fora. Mas vocês entendem que para a gente que está olhando uma pessoa, eu vi até uma reportagem falando de uma modelo, e ela numa crise de ansiedade. E aí eles filmando, gente, era incrível como ela estava num cenário lindo, maravilhoso, e ela teve uma crise bem no ensaio. E você olhava assim, gente, ela estava num lugar maravilhoso, pessoas bonitas, pareciam que tinham amigas ali ao redor dela, né? E assim, e ela naquele mundo interior dela. Então é importante a gente bater o real com o irreal. Isso é uma coisa que é um exercício que eu faço, acho que é um exercício que eu sugiro que todos nós façamos, né? Aquele que fala assim, gente, isso está na minha mente. E a gente conversar com a gente mesmo, calma, né? Respira, Sérgio, presta atenção, só é na sua mente. Acalma, respira, foca aqui no que está acontecendo aqui fora. Olha para uma planta, pega numa planta, sinta a textura, sinta o frio, o calor, bota o pé no chão. Quando a gente começa a ter essas sensações mais físicas, isso ajuda a gente a nos aterrar. Porque na crise de ansiedade a gente vai pro ar, né, gente? A gente fica solto no ar. E aí a gente precisa aterrar um pouquinho. Então esse contato com as coisas físicas, tocar em alguém. Por que o ansioso tem essa ansiedade também? Às vezes sentir um toque, né? Quando ele consegue olhar para alguém, se sentir ali, olha, pelo menos tem alguém aqui comigo, segura na minha mão. Gente, quem que não se sente mais seguro quando, né, no momento de desespero, alguém segura na mão? Porque é uma forma de ancorar, é uma forma de você se sentir ancorado em alguém, em alguma coisa. Então é importante a gente buscar isso. A única solução, gente, é tentar manter a calma. E esse jogo de pensar no real e no real, isso ajuda. Não resolve, mas ajuda. Estude a situação enquanto não foge. Que é aquela história, a gente ainda não vai fugir. Porque tentar fugir é pior. Tentar fugir é pior. Gangadhi fala também, gente, da questão desse nosso medo de sentir as emoções, né? Vocês já pararam para prestar atenção como a gente tem medo de ficar triste? Como a gente tem medo de ficar com raiva? Como a gente tem medo de sentir amor por alguém? Porque na nossa cabeça o amor aprisiona, e o amor não aprisiona, o amor liberta. O que aprisiona é possessividade, né? A gente sentir dono, querer ser dono, isso aprisiona. Mas o amor, ele liberta. Então pode prestar atenção, a gente morre de medo, até de ter medo. E aí nesse momento de ficar fugindo de tudo isso o tempo inteiro, sem olhar, tá, por que eu estou com medo? Qual o gatilho dessa ansiedade? O que eu posso fazer? Aonde eu posso buscar apoio e amparo? E buscar esse apoio e esse amparo espiritual e também terreno, gente, é importante.
Se o urso ou o problema vier para cima, cresça mais do que o urso, cresça mais do que o seu problema, cresça mais do que a ansiedade. Eles falam que quando o urso ele vem, a gente tem que abrir os braços, ficar nas pontas do pé, se tiver uns galhos para segurar. Eles falam que isso ajuda muito, porque tudo que o urso vê que é grande demais, para ele é perigoso, e aí ele se afasta. O que a gente não pode fazer para o urso? Se tornar menor do que o urso. O que a gente não pode fazer para a ansiedade? Se tornar menor do que a ansiedade. Então a gente tem que entender que nós somos seres divinos, filhos de Deus, filhos de Nossa Senhora, dessa terra. Nós temos todo o poder de resolver qualquer problema, gente. Às vezes a gente não está entendendo o caminho, não está sabendo lidar, mas a gente precisa procurar meios de resolver. Por último, se não tiver jeito mesmo, se defenda de todas as formas, use toda a sua força. Força é o que, gente? Conhecimento, bagagem espiritual. Nós já encarnamos diversas vezes, nós temos muitos conhecimentos dentro, mas a gente precisa buscar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa nos espiritualizar para poder acessar essas chaves, esses instrumentos que a gente tem dentro. Causa da ansiedade, gente, tem a ver com a nossa inabilidade e não com a incapacidade, como eu falei. Outra base da ansiedade, gente, é viver sempre em expectativa. Só que não é uma expectativa boa. Quando a gente tem expectativa de realizar um sonho, tá tudo bem, às vezes a gente fica frustrado, mas a gente tem que direcionar a energia da frustração. Mas a expectativa do ansioso é sempre para dar alguma coisa errada. Qual é a expectativa do ansioso? Meu namorado vai acabar comigo, minha namorada vai acabar comigo. A expectativa é, qual é a expectativa do ansioso? Eu vou ser demitido do meu trabalho, eu não vou conseguir novo emprego. Né? A expectativa do ansioso é assim, é sempre ele projeta para o futuro e fala assim, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não vou ter. Esse é o primeiro erro. Quando a gente declara e decreta essas coisas para a gente está assumindo um papel de incapacidade, que não é real. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, com essas autodeclarações, que a gente está se mantendo dessas energias que a gente está irradiando, e elas não são boas. Estamos o tempo todo sempre buscando algo que não está aqui e negligenciamos o que já está. E o começo da cura da ansiedade pode estar nisso, em começar a sentir o que já temos. Então o ansioso ele está sempre vivendo aquela sensação, aquele sentimento do que ele não tem ou do que ele vai perder. Então qual é uma solução que a gente começa a buscar quando a gente está em ansiedade? Começar a olhar para o que eu já tenho. Por exemplo, nossa saúde, o nosso corpinho aqui em condição de nos levar para os lugares. Às vezes um trabalho não está muito bom, mas a gente tem gente que está passando fome. E a gente faz essa comparação para dar um choque de realidade na gente. O começo da cura pode estar nisso, em começar a sentir o que já temos. Tente ao máximo ir mudando coisa por coisa e não tudo de uma vez, como eu falei. Então, o ansioso, nós, na nossa ansiedade, a gente tem que começar a olhar para o que a gente tem aqui. Estou com saúde, então eu tenho que focar na minha saúde, antes que eu adoeça. E daqui a pouco, que eu estar internado no hospital, reclamando mais ainda da vida, não vai adiantar. Isso vai me levar para um buraco sem fundo. Então, eu preciso, o ansioso tem que ter esse cuidado. Parar de viver o que não é real e começar a viver o que é real, o que já está acontecendo. Momentos com amigos, momentos com família, passeio, pé no chão, contato com a natureza, um banho de rio, um banho de mar, uma viagem. Gente, alguma coisa a gente tem que fazer, alguma coisa a gente pode fazer. Buscar um hobby. Chega uma hora que a gente tem que dar um limite pra gente mesmo. Fala assim, mas eu na minha ansiedade assim, me falta força para buscar isso, para buscar aquilo. Mas se dê um limite também. Igual quando chega uma pessoa chata perto da gente, a gente fala, cara, para de falar um pouco. A gente tem que falar isso pra nossa mente no momento. Para, criatura, eu não aguento mais te ouvir. E vai fazer alguma coisa, dar uma utilidade para sua vida. Tem que ser aos poucos. Vocês já ouviram dizer que as nossas emoções, gente, é igual um cavalo. Pensa num cavalo lindo, forte, viçoso, cheio de energia, só que selvagem. Ele precisa ser domado. O nosso corpo emocional, gente, ele precisa ser domado, literalmente. Porque ele senta nas nossas costas, bota aquele negócio assim, ó, e vai na direção que eu estou te mandando. E as emoções não podem comandar a gente. Elas têm que estar sob o domínio da nossa razão. E aí é aquela história, se a gente não domar as nossas emoções, adivinha quem vai ser domado? Nós. Por isso as crises de ansiedade. Porque a emoção toma conta. A gente começou a ter o medo, ela cresce e fica maior do que a gente. Bota a célula da gente, muda e cavalga nas nossas costas. E a gente vai para onde ela quer. Essas emoções desvairadas, igual um bicho selvagem, desesperado, que se lança no meio do mato, sem ver nada na frente.
Então a gente precisa domar o nosso corpo emocional. Como é que a gente faz isso? Exercitando no dia a dia. Nos momentos de raiva eu tenho que tentar o autocontrole, o autodomínio. Nos momentos de ansiedade eu começo a respirar e tentar controlar. E eu vou tentando, exercitando, gente, os músculos da alma, por assim dizer. Se eu não exercitar no dia a dia, é aí que essa ansiedade cresce. Porque desde o início eu deixei ela me controlando. Ninguém tem crise de ansiedade no primeira ansiedade que sente. Ela sente uma vez, ela sente 10 vezes, ela sente 20 vezes e ela não toma controle em momento nenhum. Vai piorando, vai crescendo, daqui a pouco a gente está subjugado a essas emoções desequilibradas. Para a gente finalizar, para a gente ir quebrando essa pedra em pedaços menores e começando a angariar força, angariar energia, angariar boas memórias, gente. A gente precisa, ansiedade tem a ver com memórias ruins, não tem? Então o que eu preciso fazer? Criar memórias boas. Como é que eu crio memórias boas, gente? Momentos bons. Eu preciso criar momentos bons na minha vida. Na hora que eu tiver um momento bom, sentindo uma emoção boa, eu preciso sentir essa emoção, agradecer e tomar consciência e falar assim, fica comigo. Para a gente usar essas memórias boas, no momento que as memórias ruins começarem a vir, você fala assim, não quero memória ruim. Eu vou lembrar daquele dia que eu fiz isso, daquele dia que eu realizei um sonho, daquele dia que eu ajudei alguém e recebi aquela gratidão da pessoa. A gente precisa angariar memórias boas, porque a ansiedade é um conjunto de memórias ruins que estão na nossa mente o tempo inteiro, todas pautadas no mesmo. Então vamos criar momentos ideais hoje, agora, tudo que nos dê boas emoções, boas sensações, boas memórias para ter uma vida ideal amanhã, depois e todos os dias, para ir dando cor e perfume aos poucos para a nossa vida, que às vezes está cinzenta e nublada. Gente, o ruim só existe quando o bom não tem espaço. Se a gente começar a botar o bom, as coisas boas, os momentos bons, as emoções boas, as boas memórias, nesses momentos ruins, não vai ter mais espaço para o momento ruim. Aí o ansioso começa a sair dessa vida cinza, dessa vida interior, que é cinza, que está nublada. Pessoal, esse é o Diálogo Consciencial de hoje. Ansiedade. Tem cura, tem solução, mas precisamos tratar do lado espiritual e do lado material e buscar apoio e amparo. Saravá, meus irmãos.